Ok, som. Boa noite a todos. Bom estarmos juntos mais uma vez. Nós estamos trabalhando durante esse mês o tema Sirvo, Logo Existo. A ideia é de nós somarmos e entendermos a nossa existência no corpo, a nossa existência como igreja, a partir do serviço. Então a gente começou falando, você que está aí às vezes perdido nas suas dúvidas de fé, o lugar, a forma de você se reencontrar, a forma de você recomeçar a sua caminhada de fé, a forma de você restabelecer a sua fé é o serviço, é começar a servir e no caminho com Cristo compreender aquilo que Ele tem para você. Na semana passada a gente conversou sobre a forma de serviço, servir com zelo, servir com responsabilidade, servir sabendo que é capacitado pelo Espírito. E agora eu queria focar na segunda palavra, ou na terceira palavra, na terceira expressão, o existo, a existência, pensar essa existência. Um dos paradigmas da existência é a concepção de tempo. Existir é estar em um momento, no tempo, no espaço, é se posicionar, é saber que está presente, é se fazer existir em um local. Então eu existo quando eu compreendo que é tempo de eu existir aqui. Nossa sociedade sofre. Tem um documentário na Netflix, é uma segunda recomendação. Tem 2 documentários na Netflix que você precisa assistir. O primeiro, se você não assistiu, é o Dilema das Redes. E o segundo é Quanto Tempo Tem. Você pode assistir. Quanto Tempo Tem. E ele vem trazendo as definições da história de tempo. Como nós chegamos, por exemplo, na sociedade que divide o tempo pelas horas de trabalho. Que programa a vida a partir das horas de trabalho. Nós já estamos começando a ter uma revolução, não sei se você já viu, alguns países estão adotando 4 dias de trabalho, não mais 5 dias na semana de trabalho, mas 4 dias de trabalho, essa reorganização do tempo. Nós temos uma outra dificuldade de tempo, por exemplo, dessa percepção da existência no tempo e espaço. Existem jovens e adolescentes que, por exemplo, estão aqui, mas estão no Japão. Estão no bar com um amigo, estão na festa de aniversário de um amigo, porque estão nesse momento rolando a sua tela, olhando outras coisas a não ser estarem aqui, apesar de estarem aqui. Nós temos uma outra concepção e um outro problema de tempo, que é a dificuldade de nós aceitarmos o tempo que estamos vivendo. Então, por exemplo, o adolescente de 12 anos reclama de não ter 15 anos ainda e fica ansiando pela festa de 15 anos. O adolescente de 15 anos está ainda insatisfeito com a vida porque não tem 18 anos e não pode acessar ou entrar em alguns locais. O jovem de 18 anos está ansioso demais para se formar para poder trabalhar. O jovem de 25 está ansioso demais para ter estabilidade financeira que o pai tem aos 50. E aos 50, a gente está olhando para... A gente não, porque eu não tenho 50, gente? Pelo amor de Deus. Mas vocês, alguns de vocês, estão olhando para trás, querendo reparar os erros que cometeram durante a juventude. E às vezes, aos 60, aos 70, a gente está insatisfeito demais, porque não temos mais o vigor dos 40. Temos uma dificuldade de existir no tempo e no espaço certo, ou no momento que estamos vivendo. Temos uma insatisfação muito grande. E às vezes isso atrapalha a gente demais a se localizar, a existir hoje, a viver agora, a viver aquilo que está sendo proposto agora. Tem um salmo, que é o salmo que eu queria ler com vocês, que fala sobre isso. É um salmo muito conhecido. É o Salmo 90, e eu queria ler com vocês nessa noite o Salmo 90. O Salmo 90 é muito legal, talvez ele esteja aberto aí na sua casa, naquela Bíblia que está sobre uma cômoda.
Quando eu estava estudando na internet, lá eu coloquei lá o Salmo 90, vou ver o que vem. E aí, para que serve o Salmo 90? Como orar o Salmo 90? Mas nessa noite a gente quer ler e aplicar esse texto na nossa vida. Diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Sua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Seus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a Tua bondade. Espera aí que os irmãos estão acompanhando aí? Sejam manifestos Teus feitos aos Seus servos e aos filhos deles o Seu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Deus abençoe assim a palavra dEle no nosso coração. O salmista está aqui apresentando o Deus. Esse salmo é atribuído a Moisés. E ele está apresentando e diferenciando Deus da humanidade. Deus está vinculado às coisas eternas, de eternidade a eternidade, de geração a geração. E os seres humanos estão vinculados às coisas temporais. Deus está vinculado à eternidade, à ausência de tempo. Deus está vinculado à sua abrangência soberana sobre toda a criação e sobre todo o universo. E nós, seres humanos, estamos restritos ao pó. Nós somos temporais. Somos, por essência, seres temporais. Pertencemos ao tempo. Deus, quando se apresenta através do próprio Moisés à nação de Israel, Ele diz que Ele é o Eu Sou. Mas Ele não é somente o Eu Sou, eu fui, eu sou, eu sempre serei, eu serei eternamente, eu sou o inominável, eu sou aquele que transpassa o tempo, eu sou aquele que habita na eternidade, eu sou aquele que não tem começo nem fim. É esse que se dirige à nação de Israel. Agora nós não. Nossos anos são contados. A nossa vida passa depressa. E quando Moisés enxerga a realidade dessa vida que passa depressa, ele faz um pedido a Deus. Deus da eternidade, Deus do tempo, Deus que não é limitado em geração nenhuma, mas entende, conhece e governa sobre todas as gerações, ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Aqui fica claro que contar os dias não tem a ver com saber que hoje é domingo. Não tem a ver com saber que amanhã é segunda-feira.
não tem a ver também com saber que eu tenho 31 anos. Apesar que tem uma galera que também já vai deixando esquecer a idade aí, vai deixando a idade, daqui a pouco tem 40, tem 30, tem 55, não lembra muito bem. Mas não é sobre isso que Moisés está falando, não é sobre enumerar, não é sobre colocar números, mas Moisés está pedindo para que esse Deus, que é o dono do tempo, que governa eternamente todas as gerações, dê a ele a sabedoria de perceber, de entender quais são ou qual é o dia que ele está vivendo, quais são os tempos que estamos vivendo, a sabedoria de não vivermos no passado, murmurando que não vivemos aquilo que outrora já vivemos, a sabedoria de não lembrar como Jó, quem dera eu fosse como já fui, de olhar para trás e ver aquelas coisas que passaram e tentar habitar um tempo que não existe mais. Assim também como não olhar para frente, como Paulo nos convida, não andeis ansiosos por coisa alguma, a não ficar antecipando o futuro e tentar viver agora algo que não compete a nós, mas fazer exatamente aquilo que Jesus Cristo nos ensinou: basta a cada dia o seu mal. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É sobre essa sabedoria que Moisés está aqui conversando com Deus e está pedindo a Deus. E então eu queria enxergar nesse salmo com vocês 3 itens que Moisés pede para Deus, para que esse coração dele obtenha sabedoria. 3 coisas que Moisés coloca diante de Deus como paradigmas de uma vida sábia, de uma vida que aproveita o seu tempo, de uma vida que sabe viver o seu tempo, de uma vida que sabe enxergar o passado, que entende o presente, que compreende ou que tem expectativa no futuro. De uma vida que está, como o autor aos Eclesiastes, que faz um clamor: olha só, há tempo para todas as coisas, a vida é como uma fumaça, a vida é vaidade, é como algo passageiro, e a vida é daqueles que estão fazendo a vida é daqueles que estão aproveitando os seus dias. A vida é dura, a vida é difícil, e não tem tempo para que a gente fique brincando de jogar a vida, não tem tempo para que a gente fique relembrando ou conjecturando sobre como será o futuro, mas a vida daqueles que estão hoje entendendo que há tempo hábil, que existem possibilidades para que a gente aproveite os nossos dias. Então a primeira coisa que Moisés pede para Deus, ou fala para Deus para que ele tenha, para que esse coração dele seja sábio, e ele saiba aproveitar o tempo, para que ele não esteja aqui, mas sonhando estar em outro lugar, para que ele não conviva toda a sua vida com uma insatisfação, é exatamente isso. Satisfaze-nos, Senhor. Dá-nos satisfação. Essa é a oração de Moisés. Satisfaze-nos pela manhã. Senhor, para hoje, para o meu acordar, me dá satisfação. Satisfação para mim é um dos principais paradigmas bíblicos dos grandes homens de Deus. A gente vê Paulo falando para a igreja de Filipos: olha só, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei estar abastado, eu sei passar fome, eu sei ter conforto, mas eu sei também passar por situações muito difíceis, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que ao acordar pela manhã, apesar das circunstâncias serem complexas e difíceis, ou as circunstâncias serem extremamente favoráveis para mim, eu sei ao acordar que o que eu tenho para hoje será suficiente para mim. Essa é a certeza de Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O pressuposto de Davi, o pastor que sai para o campo com as ovelhas,
e que entende que ele, como pastor, é o provedor das suas ovelhas, seja quando ele está passando ou pastando nos verdes pastos, quando as ovelhas estão ali em segurança pastando, ou quando ele está guiando as suas ovelhas através ali das montanhas e dos vales da sombra da morte à noite, ele sabe, ele se vê como uma ovelha do Supremo Pastor, que sabe que mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não precisa temer mal algum, porque ele conhece o seu pastor e sabe quem o guia. Tem uma composição do Asaf Borba, não vou cantar, prometo para vocês, mas ele diz: sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano, tens os teus caminhos, tens seus próprios planos. Eu venho, pois, a cada dia, eu venho cheio de alegria, e eu me coloco em tuas mãos, porque és fiel. Essa é a satisfação que Moisés está falando. Não é uma satisfação que ignora os problemas. Não é uma satisfação omissa, passiva, que está aceitando e fala assim: deixa a vida me levar. Mas é uma satisfação de dizer: sim, eu acordei pela manhã e eu estou esperando exames muito difíceis, o resultado de exames muito difíceis. Mas o que eu preciso nessa manhã, eu já tenho na minha vida, eu estou satisfeito. É saber que eu estou esperando a resposta de uma entrevista de emprego, mas eu não tenho a resposta ainda, mas o que eu preciso nessa manhã, eu tenho, porque eu tenho o meu pastor comigo. É saber que eu estou esperando a volta do meu filho para a casa do Senhor, eu estou esperando a conversão de alguém da minha família, mas eu sei que o que eu preciso nessa manhã, eu já encontrei em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu aproveito o meu tempo quando eu sei estar satisfeito, mesmo em meio às dificuldades da vida. É muito interessante, nossa mente, nosso coração é um poço de desejos. Nós somos um poço de desejos. Nós andamos insatisfeitos. Cada vez que você olha a internet, a televisão, e você vê lá um carro novo, uma roupa nova, um perfume novo, um jeito novo de ser feliz, um jeito novo de curtir a vida. Toda vez que talvez você olhe alguém, você vê essa pessoa tão bem sucedida na vida, e você olha: cara, eu estou aqui, essa pessoa está aí se dando bem na vida, e dentro de nós surgem desejos, e fora os outros desejos que não são mencionados. A proposta de Jesus para a nossa vida é que nós encontremos nele a fonte de saciedade. Um dos exemplos mais claros é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Olha só, você vem aqui recorrentemente pegar dessa água. O seu corpo é um poço de desejo por água. E esse desejo nunca é satisfeito, por mais que você encha o seu cântaro todos os dias. Mas eu posso te dizer uma coisa, que eu posso te dar água viva. Eu posso te dar uma água que te satisfaz plenamente e que você nunca mais terá sede. E para esses seus desejos de ser completa, de receber carinho completo, e por isso você pula de tentativa em tentativa de relacionamento. E Jesus fala para aquela mulher: olha só, você tem uma carência afetiva, em que você já teve vários maridos, e o que você tem hoje nem seu marido é. E você está tentando colocar algo na sua vida que dê saciedade a esse seu poço de desejo emocional, e está tentando com vários relacionamentos, e talvez você aqui, meu irmão, está tentando com várias outras coisas, com diversos outros vícios. Você tenta tapar a satisfação da sua vida, tenta saciar a sua alma de satisfação com dinheiro. Você tenta colocar a sua alma em satisfação com jogos. Você tenta colocar a sua satisfação plena, satisfeita com o sexo, com diversão, com entretenimento, com coisas que fazem passar o tempo, mas essas coisas não satisfazem. Essas coisas
pedem ainda mais de você, e pedem ainda mais entrega de você, e te tornam escravos, e nunca te dão saciedade, e você vive de tentativa em tentativa, e então chega Jesus para você e diz: meu filho, beba de mim, minha filha, beba de mim, eu posso saciar a sua alma para sempre. Você pode encontrar uma fonte só. Existe uma única fonte que dá saciedade para a alma, para todo desejo humano, que é Jesus Cristo. E aí você pode falar: mas essa vida parece tão monótona. Ir a uma fonte só, estar sempre na mesma fonte. E uma das coisas que eu mais entendo, e a gente tem ouvido isso aqui na nossa igreja, existe uma grande diferença. Você pode se movimentar para tentar achar saciedade em várias fontes: sexo, dinheiro, diversão, amigos, relacionamentos, enfim, viagens. Você pode tentar se satisfazer de várias fontes, mas essas fontes não dão saciedade. Quando eu encontro o Jesus que satisfaz a minha alma, Ele não simplesmente retém a minha vida, mas Ele me envia para a vida. Ele me enche de vida, para que os meus movimentos já não sejam somente mais impulsos dos meus desejos, mas agora os meus movimentos, eles são movimentos de quem está satisfeito, de quem encontrou com saciedade e está compartilhando vida satisfeita, está compartilhando vida em abundância. A vida com Cristo não é uma vida estagnada, não é uma vida passiva, não é uma vida parada, mas é um rio de águas vivas. Nós recebemos dele, não somos lagoa, nós somos rio. Nós recebemos água viva dele, nós transbordamos para a vida um dos outros e aproveitamos essa vida de forma abundante. E aí sim, temos diversão na nossa vida, temos sexo na nossa vida, temos amigos na nossa vida, mas não como completude da vida, não como fonte da saciedade, mas como fonte do nosso prazer em Cristo Jesus, como quem já está satisfeito, como quem já encontrou alegria completa. Você quer aproveitar o seu tempo? Conheça Jesus Cristo, que te dá sabedoria e que te dá saciedade, e aí você vai se relacionar com todas as outras coisas de forma livre, de forma plena, de forma satisfatória. É isso que Moisés quer. Ensina-nos a contar os nossos dias, ensina a entendermos o que nós estamos vivendo, e para hoje o que precisamos é acordar satisfeitos, é encontrarmos a nossa satisfação em Cristo, e a partir da nossa satisfação em Cristo, nos relacionarmos dia após dia com os dilemas da vida e com os prazeres da vida, mas certos de que aquilo que precisamos para hoje, o poder que precisamos para hoje, a graça que precisamos para hoje, o amor que precisamos para hoje, nós já encontramos em Cristo Jesus. Moisés pede uma segunda coisa. Se para hoje ele pede satisfação para o passado, para o olhar para o passado, Moisés faz uma oração: Senhor, nos dá alegria pelo tempo que nos afligiste, nos dá alegria pelas coisas que já passamos. Então hoje, nos dá essa alegria, não a alegria de riso fácil, de riso bobo, mas a alegria de quem pode olhar para o passado e não diz só que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer e foi assim que a vida se sucedeu e estou aqui hoje e foi isso que aconteceu comigo. Não murmuração de quem olha para trás e fica lamentando: olha o que a vida fez comigo, olha o que eu tive que passar para chegar aqui. Uma das coisas que eu acho mais interessante, Moisés, quem é atribuído a esse salmo, conviveu e liderou um povo extremamente insatisfeito. O povo de Israel fazia orações na terra do Egito, pedindo para que Deus o livrasse da escravidão. Deus providencia um libertador, Deus providencia a libertação, Deus conduz o povo de Israel para fora da escravidão do Egito, e quando o povo de Israel
chega na terra do Egito, o povo ainda não está satisfeito. Quem dera nós estivéssemos no Egito comendo o que comíamos lá. Gente que não consegue olhar para trás e entender que sim, a vida é feita de diversos desafios. A vida é feita de trabalho, de esforço. A vida é feita de construção. Nós vemos isso em toda a literatura judaica, nós vemos isso naquilo que Jesus fala. Olha só, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Existe trabalho que é dividido com o Senhor. Aqueles que saem chorando, espalhando a semente, voltarão com risos, mas saem trabalhando e espalhando a semente. Às vezes com lágrimas, às vezes com dificuldades. E esse é o grande pedido de Moisés. Olha, Senhor, nos ajuda a olhar para o passado com alegria. Tivemos uma vida duríssima, caminhamos por terras duríssimas, passamos por batalhas muito difíceis, mas nós estamos aqui porque o Senhor operou, porque o Senhor se manifestou, porque o Senhor nos guiou. Eu não estou lamentando, eu posso olhar e falar, poxa, podia ter sido mais fácil. Eu não queria ter passado por algumas situações da minha vida, mas hoje eu sei que essas situações da minha vida não atrapalharam aquilo que Deus queria fazer na minha vida, a forma que Deus queria se revelar para mim, a forma que Deus mostrou o seu cuidado, a forma que Deus continuou conduzindo. Deus, em meio a todo o caos que a vida tenta nos proporcionar, ou pode nos proporcionar, Ele continua mostrando o seu governo, a sua autoridade, a sua soberania. E quando a gente olha para trás, esse é o convite de Moisés, Senhor, nos dá alegria em vermos isso. Nós vivemos como escravos no Egito. Nós passamos e as nossas gerações passaram por diversas tentações, mas hoje nós somos um povo liberto. Talvez nós tenhamos gente aqui que sofreu demais na vida. Gente que sofreu coisas que pessoa nenhuma devia ter sofrido. Gente que sofreu violências desumanas, injustas. Gente que foi abusada. Gente que foi preterida. Gente que foi marginalizada. Mas eu queria te lembrar, meu querido e minha querida, eu queria reforçar no seu coração aquilo que Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8. Nada nessa vida, nada nem no céu nem na terra, nada no passado ou no porvir, nenhum ser celestial, nenhum ser infernal, nenhum pecado, nenhuma história muito difícil pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não preciso viver com as dores do passado, porque eu posso afirmar aquilo que Paulo afirma. Olha só, hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora no corpo, a vida que eu ocupo agora no tempo e no espaço, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não vivo mais pelas marcas que a vida me colocou, eu não vivo mais pelas dores que a vida me proporcionou, eu não vivo mais pelas lutas que eu passei, eu vivo hoje, eu aprendi, eu colecionei essas histórias, mas em todas essas histórias, eu hoje reconheço que eu fui guiado e protegido pelo amor que Cristo Jesus me deu. É por isso que Moisés nos convida a olhar para o passado. Olha, no passado, quando eu olho para o passado, que eu olhe com alegria para aquilo que já passou. E que eu entenda que em todas essas circunstâncias da minha vida, Deus me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas tem uma terceira oração que Moisés faz. Ele faz essa oração de duas formas. Ele pede para o futuro. Se para o hoje eu preciso e posso acordar satisfeito porque eu tenho para hoje o que é necessário para eu viver.
se eu posso olhar com alegria para o passado, mesmo colecionando diversas lutas e dores, para o futuro, Senhor, manifesta os teus feitos. Senhor, manifesta os teus feitos e consolida a obra das nossas mãos. Senhor, manifesta os teus feitos. Olhar para o futuro com uma expectativa de que há um Deus que continua agindo na nossa vida. Nós não estamos colocados à nossa própria sorte, nós não estamos sendo guiados pelo acaso. Há um Deus que se manifesta na nossa vida, esse mesmo Deus que nos guiou, que nos tirou da terra do Egito, esse mesmo Deus que te provou e que esteve contigo na hora da prova, esse Deus se manifesta na nossa vida. Existe um texto que às vezes é mal interpretado pela gente. Paulo diz, em Coríntios, capítulo 10, não sobreveio sobre vós tentação que fosse humana, e juntamente com a tentação Deus dá o escape. É algo assim. Não sobreveio tentação sobre vós que não fosse humana, e junto com a tentação Deus nos dá o escape. Vou usar o que o pastor Novaes falou há uns domingos atrás e vou defender o diabo aqui. Paulo diz que as tentações são humanas, não são diabólicas. Não é o diabo, sete pele, coisa ruim, que está nos apavorando. Existem sugestões no mundo que jaz no maligno, mas as tentações, a fonte do desejo, é o nosso próprio coração. Tiago fala isso lá no capítulo 1, olha só. O desejo, quando é concebido dentro do coração de vocês e quando é posto em prática, dá à luz ao pecado, e o pecado, quando é gerado, causa morte. O desejo surge dentro do nosso coração. Sabe qual é o sobrenatural? A ação sobrenatural não é diabólica. A ação sobrenatural que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é a seguinte, olha só, o coração de vocês, sim, causa temores, tentações, se antecipa, é imprudente, mas existe algo sobrenatural na vida de vocês, que é a ação do Espírito Santo dando direção para vocês, mostrando escape, dando sabedoria, colocando novos rumos, providenciando novas rotas, dando a vocês condição de lembrarem tudo aquilo que Ele vos ordenou. A ação sobrenatural é de Deus. Durante as nossas tentações, durante os nossos dilemas da vida, quem está do lado é o nosso Deus. Com quem contamos é com a graça, com quem contamos, ou com quem contamos é com o poder de Deus. É por isso que Moisés está falando, olha só, para o futuro, eu conto, Senhor, com a Tua manifestação. Eu olho para o futuro e o que eu quero para o meu futuro é a Sua manifestação. Diante dos problemas que ainda enfrentarei, diante das minhas dificuldades, como eu quero enfrentar o hoje é aguardando a Sua manifestação. No simbolismo do batismo, geralmente nós enfatizamos que o batismo é um simbolismo de que nós morremos para uma vida pregressa e nascemos para uma vida nova. E por vezes nós enfatizamos muito essa morte. E eu sempre digo que, na verdade, a morte é um estado humano. Jesus diz lá em João capítulo 3, verso 17, que Ele não veio para condenar, Ele não veio para julgar, mas Ele veio para salvar, porque os humanos, a humanidade já estava condenada a estar distante de Deus sem Ele. Então Ele é um anúncio de salvação, Ele é um anúncio de possibilidade. A grande ênfase da nossa vida é, nós estávamos mortos. Nós não só morremos naquele momento, mas nós estávamos mortos. Nós estávamos sem possibilidades, nós estávamos impossibilitados de fazer a vontade de Deus, nós estávamos impossibilitados de viver no nosso tempo aquilo que é a vontade de Deus, mas agora em Cristo Jesus há uma possibilidade que nunca existiu, há uma nova possibilidade, e é por isso que a nossa ênfase é na graça, porque adiante da graça há a possibilidade de nova vida.
Diante da graça e do amor de Deus, há a possibilidade de novas realizações, de novas manifestações, de novas obras. É por isso que para o meu futuro, para aquilo que está por vir, para os meus planos, para os meus sonhos, para aquilo que eu coloco como meta da minha vida, eu preciso considerar hoje que eu quero viver a manifestação de Deus, porque essas possibilidades não existiriam caso Cristo não estivesse em mim, caso o Espírito Santo não habitasse no meu coração. Quem vive pelo Espírito, quem vive com o Espírito, sabe que existem manifestações, sabe que existem possibilidades novas. E meu irmão e minha irmã, se você não está sonhando com isso hoje, você não está sabendo planejar o seu futuro corretamente. Se você não está olhando para frente, olhando para aquilo que está por vir e falando: Senhor, manifesta a tua obra, manifesta o teu poder, manifesta o teu amor na minha vida, manifesta, Senhor, os teus planos na minha vida. Eu não estou sonhando, eu estou sonhando aquém das minhas possibilidades. Eu estou ainda limitando demais os meus sonhos quando eu olho para frente e vejo somente os meus desejos. Quando eu olho para frente e vejo somente as minhas possibilidades. Quando Moisés está diante do Mar Vermelho, Moisés está ali com o povo de Israel, com o mar à frente, com o exército egípcio atrás, e o texto diz que o povo de Israel olha para trás e se atemoriza, porque vê as campanhas dos exércitos egípcios chegando próximo ao povo de Israel. E o povo de Israel começa desde ali a resmungar: olha, o que será de nós? Você trouxe a gente aqui para a gente morrer, para a gente literalmente morrer na praia. Você conduziu a gente aqui para que a gente fosse destruído por esse povo. E Moisés clama ao Senhor, e a resposta de Deus para Moisés é: por que clamas a mim? Por que estás aí parado clamando a mim? Ordena ao povo que marche. Ordena ao povo que caminhe, que confie na minha manifestação. Se eu conduzi o povo até aqui, se eu operei antes, se eu satisfaço agora, eu operarei à frente. Não é olhando para o passado, lamentando o que passou, não é olhando para o que está acontecendo com temor, mas é olhando para frente e marchando em nome do Senhor, que vocês verão a minha manifestação. É confiados de que haverá a manifestação do Senhor, que nós podemos olhar para o amanhã. É conhecendo o nosso Deus. A canção de Asaf Borba diz isso: pois eu sei em quem tenho crido, e eu também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Nós precisamos voltar a crer, irmãos, que Deus pode fazer infinitamente mais, que nós não estamos cercados, limitados pelas nossas possibilidades, nós não estamos definidos pelos nãos que recebemos da vida, nós não estamos definidos pelas circunstâncias da vida, nós somos definidos pelas possibilidades do nosso Deus e pelos planos perfeitos que Ele tem para nós. Não sei como você está hoje, não sei nem se você está aqui, não sei se você está no passado, lamentando os dias que se foram, querendo voltar aos 18, 20 anos para reparar coisas que não podem mais ser reparadas. Não sei se você está aqui com 10, 12, 15 anos, lamentando não estar no futuro. Não sei se você acordou nessa manhã insatisfeito com a sua vida, querendo estar em outros dias, vivendo outras épocas. Mas eu queria te lembrar que para hoje Ele pode te dar satisfação. Para hoje Ele pode te dar uma segurança e uma paz que excede todo o entendimento. Para hoje Ele pode ser alicerce para a sua vida, alicerce para a sua alma.
Para o passado, ele pode ser consolo. Para o passado, ele pode ser demonstração de um amor que te conduziu até aqui, por mais que você tenha passado por dificuldades muito grandes. E para o futuro, ele está hoje dizendo: meu filho e minha filha, confiem na minha manifestação, confiem no meu poder, confiem no meu amor. Andem sobre o meu poder e sobre o meu amor, esperem sobre o meu poder e o meu amor. É por isso que Davi fala: guia-me mansamente pelas veredas da tua justiça. Nós podemos sair daqui nessa noite, não como quem está esperando o acaso, mas nós podemos sair daqui comissionados, comissionadas, a sermos servos e servas obedientes ao Senhor, a vivermos a palavra de Deus, a confiarmos na palavra de Deus, a obedecermos na palavra de Deus, enquanto nós aguardamos a manifestação dele na nossa vida. Não sei se você chegou aqui desanimado, desanimada, descrente do que poderá acontecer, ansioso pelo que poderá acontecer, mas eu quero te lembrar que o nosso Deus tem planos muito maiores, tem propósitos muito maiores, que talvez hoje você não consiga enxergar. Por isso eu queria orar por você nessa noite. Queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Talvez você queira falar com Deus sobre o seu passado, sobre as dores que você já passou, e você quer pedir para que Ele encerre isso no seu coração, para que Ele possa te fazer olhar para o passado com a alegria de estar aqui hoje para viver uma nova história. Talvez você olhe para a sua vida hoje e esteja extremamente insatisfeito, insatisfeita, pulando de tentativa em tentativa, de prazer em prazer, de opção em opção, e queira dizer: Senhor, se Tu és a fonte, seja a minha, seja a fonte que dá saciedade à minha vida. Talvez você esteja insegura demais no seu futuro, e você pode falar: Senhor, manifesta os Teus feitos no meu futuro. Senhor Jesus, nessa noite, eu sei que Tu estás aqui. Tu estás aqui porque Tu não estás limitado ao tempo. O Senhor não está limitado ao espaço. O Senhor habita plenamente esse lugar e os nossos corações. Mas Deus, nós somos limitados. Nós somos pó. Nós somos passageiros. E por vezes, Senhor, somos limitados por aquilo que vivemos no passado. Somos limitados, Senhor, pelas dores que o mundo nos fez passar. Mas eu sei que há um encorajamento eterno, que há uma consolação eterna e plena no Senhor, que pode nos dar satisfação hoje. E pode nos fazer confiar num futuro cuidado por Ti. Existem pessoas aqui que estão colocando suas vidas no Seu altar, pedindo para que sejam capazes de perdoar, pedindo para que sejam capazes de aprender, pedindo para que feridas cicatrizem, pedindo, Senhor, para que haja saciedade na alma, para que não haja essa ansiedade, essa busca por um prazer incessante que nunca finda. Há filhos e filhas Tuas aqui, Senhor, incertos, inseguros do futuro, Senhor, clamando: Senhor, manifesta os Teus feitos em nós, nos ajuda a viver hoje certo de que há um futuro preparado pelo Senhor para nós. E é isso que eu te peço, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos coração sábio. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Existe uma história, 2 meninos foram comprovar se um homem que era dito sábio era muito sábio.
E eles planejaram ali pregar uma peça no sábio. Os dois meninos pegaram um passarinho e colocaram ele na palma da mão de um. E disseram: olha, a gente vai perguntar ao sábio se o passarinho está vivo ou morto. Se o sábio disser que ele está vivo, eu vou sufocar o passarinho e eu vou matar o passarinho, ele vai errar. Se o sábio disser que ele está morto, eu vou deixar o passarinho voar e ele vai viver e o sábio estará errado. E eles se aproximaram do sábio e disseram: homem sábio, esse passarinho aqui está vivo ou está morto? E o sábio respondeu para eles: como vocês quiserem. O que Deus está nos propondo nessa noite é que a vida pode ser como nós decidirmos. Nós podemos encontrar nessa noite saciedade em Cristo. Nós podemos decidir nessa noite viver a manifestação dos feitos do Senhor, ou não. Ou continuarmos com a vida nas nossas mãos, pulando de prazer em prazer, tentando acertar um dia o alvo e encontrar descanso para a alma. A grande proposta do amor de Deus é: meu filho, eu já fiz tudo o que você precisa, para que você seja satisfeito e satisfeita na minha presença. Por isso o convite nessa noite é para você, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo. Para você que nessa noite precisa falar: sim, Senhor, eu quero decidir, a vida vai ser segundo os teus feitos. A vida vai ser satisfeita em Ti. A vida vai ser confiando na Sua condução. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na sua vida. Não sei se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Então eu queria fazer esse convite a você, a decidir nessa noite, a entregar e confiar a sua vida a Jesus Cristo. Se você deseja fazer isso no seu coração, ore comigo agora. Feche seus olhos, faça essa oração. Senhor, nessa noite eu quero decidir entregar a minha vida a Ti. E eu quero sim ver a Sua manifestação, estar satisfeito em Ti, estar seguro em Ti, e aproveitar a minha vida a partir disso, entendendo e conhecendo quem Tu és. Eu nessa noite confio no Teu poder e no Teu amor. Nós estamos de olhos fechados, estamos orando por você, estamos orando como igreja. Eu queria saber se nessa noite você tomou essa decisão. Se você fez essa oração no seu coração, eu queria que você levantasse uma de suas mãos, para que eu pudesse orar por você. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite? Pode baixar sua mão lá atrás, Deus te abençoe. Mais alguém nessa noite tomou essa decisão, quer encontrar com essa satisfação, quer dedicar a sua vida de uma vez por todas e quer tomar essa atitude. Amém. Amém lá atrás, Deus abençoe, pode baixar sua mão. Mais uma vez eu queria perguntar, você quer encontrar essa satisfação e quer viver a manifestação dos feitos do Senhor na sua vida? Faça um sinal para que eu possa orar por você. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essas vidas que estão depositando a sua confiança em Ti nessa noite. Nós também, como igreja, queremos renovar a nossa confiança em Ti e servir ao Senhor hoje, no tempo que se chama hoje, com a expectativa de que o Senhor se manifeste, assim como já se manifestou outrora. Nós confiamos em Ti e agradecemos, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu poder. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E amém. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar mais uma vez.